Boa noite, meus amigos da Rede Globo, tudo bem? Bom, hoje nós daremos início a algumas discussões sobre a composição da Justiça Eleitoral, certo? É importante que fique bem claro para vocês que o que nós vamos comentar aqui durante esses momentos, esses minutos, essas aulas, primeiramente vai ser sobre a composição e as competências de cada órgão da Justiça Eleitoral, certo? Nós sabemos que o quê? Que a Justiça Eleitoral ela é composta por 4 órgãos. Quais são eles? O TSE, que é o órgão que é o Tribunal Superior Eleitoral de máxima instância, né, que exerce jurisdição aonde? Exerce uma jurisdição nacional. Né? Temos o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, que exerce uma jurisdição no próprio Estado e tem sede na capital daquele Estado. Temos os juízes eleitorais, né, e temos também as juntas eleitorais, que vai ser o que nós vamos tratar hoje sobre composição e competências das juntas eleitorais, certo? O que são juntas eleitorais? Na Justiça Eleitoral, nós temos, desses 4 órgãos, 3 deles que são órgãos que são permanentes, né? Ou seja, que estão presentes o tempo todo. Quais são esses órgãos? Nós temos o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral e temos também os juízes eleitorais. Esses são órgãos permanentes. Porém, nós temos as juntas eleitorais, que são órgãos temporários. Né? Por que a junta eleitoral é um órgão temporário? Porque ela existe e ela é convocada somente nas eleições. Né? Então, ela tem um período de iniciar e um período para terminar. Né? Então, além de ser um órgão temporário, a junta eleitoral também é um órgão colegiado, porque ele é formado por vários membros. Né? O que é importante a gente deixar claro, que nós vamos começar a falar aqui, é um pouco sobre as competências da junta eleitoral. Certo? A competência da junta eleitoral, é importante que vocês anotem, ela difere da competência do juiz eleitoral. Certo? Por quê? O juiz eleitoral é um órgão permanente e a junta eleitoral é um órgão que temporário. Então, as suas competências elas diferem, elas vão uma contra a outra. Um é um órgão permanente e um é um órgão temporário. Tá? A competência da junta eleitoral ela também é restrita, é expressa e é taxativa. Porque se você for verificar, quando você vê no Código Eleitoral as competências da junta eleitoral, elas são só 4 que constam lá. Então é número clausus, né? Ou seja, é uma competência taxativa que é prevista no Código Eleitoral. Quando a gente fala em competências, a gente pode resumir as competências da junta eleitoral em 2, né? Que são apurar o resultado das eleições na zona eleitoral, né? E diplomar os eleitos para os cargos municipais. Né? Então, olha, nós temos 2 informações importantes. A junta eleitoral, ela exerce jurisdição na zona eleitoral. Então, ela apura o resultado das eleições na zona eleitoral. Porém, o município ele pode ter mais de uma zona eleitoral. Né? Vamos supor que o município tem 3 zonas eleitorais. Então, eu tenho ali 3 juntas eleitorais. Né? E cada junta eleitoral apura o resultado da sua zona eleitoral. Além disso, a junta eleitoral ela tem responsabilidade para diplomar os eleitos para os cargos municipais. Certo? Então, ela diploma os eleitos para os cargos municipais. Ela apura o resultado e diploma. Né? Então, quando a gente fala em apuração, a gente tem que lembrar que o TSE ele faz apuração nacional, né, para presidente e vice-presidente. O TRE faz diplomação estadual e federal, né? E a junta eleitoral faz a diplomação, como nós já falamos, municipais. Então agora nós vamos falar um pouquinho de cada competência da junta eleitoral. A primeira delas é apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas no âmbito, nas zonas eleitorais. Ah, Bruno, mas hoje não gasta 10 dias para fazer uma apuração, não tem problema. Né? Por quê? É colocado esse prazo de 10 dias porque se ocorrer algum problema, né, com a tecnologia que nós temos hoje, temos ainda um prazo, né, de 10 dias para fazer essa apuração prevista no Código Eleitoral. Até 10 dias. Tá? Além disso, a junta eleitoral resolve impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de contagem e da apuração. Então é responsabilidade também da junta isso. Expede os boletins de apuração e expede os diplomas das eleições municipais. Mas como que é feito isso? Vamos supor que eu tenho um município que tenha 3 juntas eleitorais. Né? Quem vai fazer a diplomação
do vencedor, né, do candidato vencedor. Se eu tenho 3 juntas eleitorais eu tenho 3 zonas eleitorais e cada zona tem uma junta, quem vai fazer a diplomação se é a responsabilidade da junta? Qual dessas juntas? Então é o seguinte, se eu tenho 3 juntas eleitorais, a junta que tiver o presidente, né, o juiz mais antigo, né, na carreira, é essa junta que vai fazer a diplomação. As outras 2 juntas fazem o quê? Elas remetem o resultado para essa junta, que tem o juiz mais antigo, e esse juiz mais antigo, essa junta com esse juiz mais antigo, faz a diplomação. Ficou claro? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu tenho mais de uma junta eleitoral, né, a junta que vai fazer a diplomação é aquela que tem um juiz mais antigo, certo? Então, 2 observações que eu vou colocar. Pode formar quantas juntas eleitorais forem necessárias, quanto número de juízes, certo? Se há mais de uma junta eleitoral no município, a diplomação fica sob responsabilidade do juiz mais antigo. Então, falamos aí sobre as competências da junta eleitoral. Fora isso, agora vamos falar um pouco sobre a composição. Antes de falar da composição, a gente tem que lembrar que a junta eleitoral ela é nomeada até 60 dias antes da eleição, pelo presidente do TRE. Então, é o presidente do TRE que faz o quê? A nomeação da junta eleitoral até 60 dias antes da eleição. Então, anote isso. Antes da eleição, até 60 dias, é feito o quê? É feito a nomeação, né, a convocação dessa junta eleitoral, né? Então, a gente sabe que a junta eleitoral ela é temporária, portanto, inicia-se e termina suas atividades, né, porque ela é temporária, né? Os membros da junta eleitoral, quem são os membros? Eu tenho um juiz de direito, né, que pode ser, no caso, um juiz eleitoral ou um juiz de direito mesmo, e temos 2 ou 4 cidadãos, né? Então, se eu tenho um juiz de direito, 2 ou 4 cidadãos, quantos membros eu tenho uma junta eleitoral? 3, que é 1 mais 2, ou 5, que é 1 mais 4. Por que esse número ímpar? Porque no caso de algumas decisões, né, sempre o juiz ele pode fazer o quê? Ele fica com o poder de veto, de dizer naquele momento, né, que vence, qual que vence. Se eu tenho um número ímpar de membros, eu tenho um voto de Minerva naquela situação, né? Então eu tenho o seguinte, antes da eleição, até 60 dias, eu convoco o quê? A junta eleitoral. Depois da eleição, eu tenho o quê? 10 dias, até 10 dias para fazer o quê? A apuração, que nós já falamos. Depois da apuração, eu tenho o quê? Até 15 dias, né, no 15º dia, para fazer o quê? A diplomação, né? E no caso, que eu tenho uma observação que a gente tem que colocar, é que é o seguinte, esses membros, né, da junta eleitoral, eles têm uma dispensa, né? No caso, o juiz eleitoral, ele tem uma dispensa das suas atividades no direito comum, né? E quanto que é essa dispensa dessas atividades? É até o dobro da data de apuração. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 dias para apuração, qual que é o dobro de 10 dias? 20 dias. Então, tem esse juiz de direito, né, que está exercendo papel eleitoral na junta, ele pode ficar até 20 dias dispensado de suas atividades. Certo? Ok. Então, falamos sobre competências, falamos sobre composição, e agora nós vamos falar sobre os impedimentos. Quem não pode fazer parte de uma junta eleitoral? Primeiro, eu tenho os candidatos e seus parentes até o 2º grau. Atenção! Candidatos e parentes até 2º grau não fazem parte da junta eleitoral. Tá? Então, nas questões pode colocar 3º grau, 4º grau. Às vezes pode não colocar o grau, mas coloca irmão. Se é irmão, o que é o irmão? O irmão pode fazer parte da junta? O irmão pode, porque o irmão é 2º grau. Primo pode? Não, primo não pode. Primo é 4º grau. Atenção nesse detalhe. Os membros dos partidos políticos não podem fazer parte. Qualquer filiado de partido está proibido. Autoridades e agentes policiais não pode. Por quê, gente? Uma autoridade policial, ela pode exercer uma coação, né, se ela fazer parte. Então, por isso que ela não exerce. Na lei diz o quê? Que a autoridade policial tem que ficar até 100 metros no dia da eleição fora, né? Então, imagina, ele lá dentro. Então, por isso que não pode a autoridade policial, né, o agente policial fazer parte da junta eleitoral. E também os que fazem parte do serviço eleitoral. Tem os escrutinadores, os mesários, né, são os auxiliares, eles não podem fazer parte da junta eleitoral. Tá? Agora nós temos que entender também sobre a impugnação da junta eleitoral. Quem faz a impugnação da junta eleitoral? Né?
Essa impugnação na junta eleitoral, o Ministério Público Eleitoral pode fazer, partidos políticos, coligações, candidatos, né? Por quê? A junta eleitoral ela é nomeada pelo presidente do TRE, né, que nós já falamos. O presidente do TRE faz a nomeação da junta eleitoral, né? Nós falamos também que a junta eleitoral, como ela é nomeada 60 dias antes, eu divulgo os nomes dos componentes. Eu posso impugnar, né? Então, o MPE, partidos políticos e coligações de candidatos podem impugnar, mas quando? Até 60 dias é feito a nomeação dessa junta. Porém, até 70 dias antes da eleição, eu já sei os nomes, né? Então, desses 70 dias mais 3 dias, ou seja, até o terceiro dia, depois que eu fiquei sabendo os nomes dos candidatos que comporão, que farão parte da junta eleitoral, eu posso fazer impugnação. Então, 70 dias antes da eleição, eu fico sabendo os nomes. Até 3 dias depois, eu posso fazer impugnação. Tá? Então, não se esqueçam isso. Eu tenho a eleição, né? Eu tenho até 60 dias para fazer a convocação da junta pelo TRE. Até 70 dias antes da eleição, eu já sei os nomes que farão parte da junta. E até o terceiro dia, depois dos 70 dias, eu posso fazer impugnação. Certo? E tem um outro detalhe também. Antes da eleição, 30 dias antes da eleição, o presidente da junta faz a nomeação, a convocação dos escrutinadores e auxiliares, né, que farão parte para ajudar nos serviços de contagem ali no momento da junta eleitoral, né, no momento de contagem de votos. Então, atenção aos prazos. Eleição, tenho a eleição. Até 30 dias antes, o presidente da junta eleitoral faz a convocação dos escrutinadores auxiliares. Até 60 dias antes, o TRE, o presidente do TRE faz a convocação da junta. Até 70 dias antes da eleição, já sei os nomes que farão parte. E 3 dias após os 70 dias, até 3 dias, eu posso fazer a impugnação. Certo? Então, quem faz a impugnação? MPE, que é o Ministério Público Estadual, partidos políticos, coligações e até mesmo os candidatos. Tá? Eles podem remeter ao TRE quando é referente à convocação da junta, dos membros da junta, né, que eles não estão de acordo com os nomes dos membros das juntas, ou posso remeter à própria junta eleitoral, quando até 30 dias antes eu já sei os nomes dos escrutinadores auxiliares. Então, quando é referente à junta, eu remeto ao TRE, porque o TRE é o presidente do TRE que faz. Quando é referente aos escrutinadores auxiliares, eu remeto a quem? A junta eleitoral. Ok? Então, fizemos um resumão básico aí de junta eleitoral. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Não tem muita dificuldade. Façam as anotações, vejam várias vezes, leiam o Código Eleitoral, tá? Muito importante. E nos vemos na próxima aula falando sobre juízes eleitorais. Muito obrigado, tenha uma boa noite.